Assista agora Encontro 19 com as Juventudes. Dia 15 de novembro, não esqueça, 19, Gledson Bezerra e Giovanni Sampaio. Dia 15 de novembro é dia de votação. Gledson e Giovanni é a melhor opção. O 19 tá crescendo, o povo tá vindo atrás. Vem pro nosso lado, 19 é bom demais. Dia 15 de novembro é dia de votação. Gledson e Giovanni é a melhor opção. O 19 tá crescendo, o povo tá vindo atrás. Vem pro nosso lado, 19 é bom demais. 19, 19, 19, eu sei, o Gledson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gledson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gledson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gledson chegou para mudar mais uma vez. Dia 15 de novembro, não esqueça, 19, Gledson Bezerra e Giovanni Sampaio. Hoje aqui estamos com as juventudes maravilhosas. Obrigado por terem aceitado o convite e estarem aqui. Pronto, obrigada, Tiago. E a gente vai conversar bastante, vai entender um pouco. Mas para começar, eu queria que o prefeito desse uma boa noite especial para essa juventude linda que está aqui prestigiando esse evento. Olá, gente, boa noite. Está distante, pode ficar sem Se máscara. eu estou distante, eu vou ficar sem máscara. E estou quase sem voz também. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Um prazer muito grande contar com vocês, receber vocês aqui. E conversar com vocês vai ser um prazer muito grande. Me colocar à disposição de todos e todas. E vamos lá, estou à disposição. Mas é uma conversa agradável, todo mundo aqui está muito tranquilo, muito de boa. Esse lugar, todo mundo, a produção preparou uma coisa muito maravilhosa. E David está aí na plateia. Tanta gente bonita. Eles têm perguntas, né, que vão fazer para o senhor hoje. Então se prepara que o negócio vai ser diferente, viu? Meu nome é Elza e boa noite para todo mundo. Boa noite. Gledson, minha pergunta é sobre os jovens quando eles saem do ensino médio. Eles saem com poucas perspectivas sobre trabalho e tudo mais. Qual será os seus projetos para esses jovens? Muito boa a sua pergunta. Ela é a Elza. Muito bem, Elza. Eu tenho batido muito na tecla da economia do dinheiro público. E aí eu tenho dado exemplos para as pessoas que pegaram dinheiro aqui no nosso município, por exemplo, e contrataram uma entidade de nome FAEPSul. Essa FAEPSul foi uma faculdade lá de Santa Catarina que levou 2.900.000 reais dos cofres públicos. Essa FAEPSul foi contratada com a perspectiva de capacitar 20 servidores. Falando desse jeito, parece que não tem nada a ver com a tua pergunta, mas tem tudo a ver. Nós precisamos desenvolver o projeto do primeiro emprego, do primeiro passo do jovem aprendiz. O que menos interessa é o nome, o que interessa é a ação. Nós temos que criar um mecanismo em que o jovem que está saindo da faculdade, e até os estudantes secundaristas também, das escolas técnico-profissionalizantes, tenham acesso ao primeiro emprego. Para isso, o município, o caminho mais curto que tem é a parceria com as entidades de ensino, sejam elas as faculdades ou essas escolas técnico-profissionalizantes, como eu te falei. E para aí eu pergunto, como você vai contratar uma faculdade lá de Santa Catarina de forma fraudulenta para levar 2.900.000 reais nossos, quando a gente deve fazer parcerias com as nossas faculdades aqui para capacitar os nossos servidores daqui de Juazeiro do Norte, numa parceria muito bem-vinda entre Juazeiro e essas entidades, e em contrapartida a gente oferece essas bolsas de estudo, esses estágios remunerados. A gente coloca aqui uma média de R$500, por exemplo, numa bolsa. Quantos estagiários a gente não conseguiria chamar? Nós temos uma meta de chamar no mínimo 1.000 estagiários. E esses estagiários usarem a sua força motriz, toda a sua vontade, sua inteligência, aquilo que ele está aprendendo na faculdade, no serviço público e em algumas empresas privadas também. Fazer essa parceria. Com isso, a economia circula aqui dentro do município, os jovens
num período recebendo essa bolsa, contribuindo com sua força laboral, no outro período estudando, e o dinheiro circulando aqui dentro. E mais, nós vamos fazer com que a nossa faculdade, a nossa universidade, se torne cada vez mais atrativa, porque os estudantes das regiões vizinhas vão querer vir para cá. Então, o nosso programa do primeiro passo, não adianta dizer, queremos o primeiro emprego. Como fazer? De onde vai tirar? E esse é o nosso compromisso, Elza. Muito obrigada. Vamos lá? A gente precisa informar que estamos atendendo todas as medidas de segurança, né? Distanciamento, aqui estamos aqui distante, né? Não dá nem para fazer assim, né, prefeito? Estamos bem distantes, por isso que nós dois estamos sem máscaras, porque nós estamos mais distantes. Todas as pessoas estão todos protegidos, estamos atendendo todas as recomendações de segurança. E esse evento é para poder nos aproximar mais, para poder levar o candidato mais perto da participação popular. E você que está assistindo no Facebook, pode deixar seus comentários, porque a gente vai acompanhar tudo, o prefeito vai responder, e quem sabe a gente trabalha isso no outro programa, né? No programa 2, no 3, quem sabe. Deve ter mais perguntas? Meu nome é Tiago, sou lá de João Cabral. Gleidson, Juazeiro do Norte fica muito a desejar em questão de desrespeito à convivência e espaços culturais para as manifestações da juventude. Como vocês pretendem mudar esse quadro? Olha, Tiago, nós temos alguns equipamentos aqui que são subutilizados no nosso município e outros que estão sucateados mesmo. Nós temos o Centro Cultural o Marco Jussier. Nós temos aquele anfiteatro que fica localizado bem pertinho do teu bairro, ali no Parque Ecológico das Timbaúbas, onde tem aquele anfiteatro e aquela quadra ao centro. Nós temos o Teatro Marquise Branca, que precisa ser reformado e entregue à população de modo urgente. E nós temos outros equipamentos, como aquele anfiteatro lá no Centro de Apoio aos Romeiros, que está travado a liberação daquilo ali, não libera de jeito nenhum. E nós temos que criar outros espaços de convivência para a gente atender às manifestações culturais. Primeiro, a gente tem, sempre batendo naquela tecla, sabe, Tiago? Às vezes eu sou até chato. Juazeiro gastou 4 milhões e 300 mil reais aí com a contratação de um escritório de advocacia que está sendo investigado pelo Ministério Público. E esse dinheiro foi jogado no lixo. Esse dinheiro não serviu para nada, porque Juazeiro tem 51 advogados e gastaram 4 milhões e 300 mil reais. Eu fico pensando, economizando esse dinheiro, quanto não daria para a gente investir nesses equipamentos, não é isso, David? E também cobrir com uma coberta aquelas arquibancadas e a gente implantar um circuito permanente de apresentações, de festivais de várias tribos. E a gente oferecer esses espaços de convivência, acho que alguém vai falar sobre isso, que eu já toquei nesse assunto, né, Érica, em outras oportunidades, na implantação de festivais. Então, eu não quero atropelar, mas eu quero dizer que nós temos que implantar isso para que as tribos se encontrem, as mais diversas manifestações culturais. Desde os nossos grupos de tradição, Lapinha, Maneiro Pau, Dança do Coco, como também o hip hop, o brega funk, todas as tribos possam se encontrar, enfim, artistas da noite, os cantores, os tocadores de instrumento. Então, enfim, a gente investindo nesses equipamentos, otimizando esses espaços, certamente nós vamos ter condições de que as pessoas apresentem as suas manifestações, a sua cultura, de maneira permanente em nosso município. Muito bem. Tudo que está sendo falado aqui pelo candidato está nas redes sociais, acompanhe. Sou o Gleidson 19, lá tem outras propostas, o que não dá tempo de falar aqui, está tudo lá. O plano de governo também vocês vão encontrar nas redes sociais. Então, se você quiser se aprofundar sobre esse e outros temas, siga nas redes sociais. Sou o Gleidson 19. Bom, meu nome é Will Derley, mas para ficar mais fácil é Will. Mais fácil mesmo. Qual a tua idade e o bairro que você mora? Tenho 18 anos e sou do bairro Triângulo. Will, qual a pergunta que você preparou para o nosso futuro prefeito hoje? Pronto, mais sobre o esporte. Sobre a prática do esporte, a gente sabe que é essenciais para ter uma boa qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Porém, para a juventude, é algo que se torna quase necessário. Então, quais serão os incentivos que a gestão de Gleidson e Giovanni vai ter para os nossos jovens daqui da nossa cidade? Cara, é boa, prefeito. Você está tocando num assunto que para nós é extremamente importante.
Eu tenho dito que nós temos que tornar a nossa escola um ambiente atrativo. E eu tenho dito que a melhor maneira seria a escola em tempo integral. Para, no contraturno, a gente oferecer arte, dança, música, esporte, reforço escolar, é bem verdade. E como fazer isso se nós temos uma folha de pagamento na casa dos 53%? Pelo menos é o que está lá no portal da transparência. Nesse ano já vai em 56%, quase 57%. São as mágicas do ano eleitoral. Mas só pode gastar 54%. Então, qual é a alternativa? A gente pensa em desenvolver parcerias com entidades do terceiro setor para ofertar essas atividades esportivas com os clubes, com as associações e uma comunicação direta com a Secretaria de Esportes do nosso município. Eu tenho dito que normalmente as pessoas fazem da Secretaria de Esporte um puxadinho, um acordo político qualquer, coloca alguém lá que não tem a devida capacitação para fazer o trabalho. E nós queremos na Secretaria de Esporte técnicos, pessoas com capacidade para desenvolver as mais diversas modalidades esportivas. Porque nem todo mundo gosta só de futebol. Eu, particularmente, gosto muito. Gosto de futebol, gosto de futsal. Até porque eu tinha medo de crescer. Eu era bem gigantão quando eu era adolescente e tinha medo de crescer mais ainda. Eu acho que o presidente Fernando Torres sabe mais ou menos o que é isso. Quando a gente chega na adolescência, a gente estica muito. Então, vejamos. Mas eu gosto de futsal e futebol. E quem não gosta? Nós temos que ofertar para os nossos jovens as possibilidades de várias modalidades. Dos esportes radicais, do vôlei, do basquete, do handebol, do atletismo, de outras tantas, dos jogos de tabuleiro. Então, enfim, nós vamos investir nesse esporte para a gente atrelar o desempenho das crianças e dos adolescentes na escola à vontade de praticar uma atividade esportiva. Não é verdade, David? A pessoa que está lá, Will, aquela criança, aquele adolescente que está praticando algo que gosta e que se identifica, ela vai ser acompanhada para e passo como está o desenvolvimento na escola. Se está faltando, se está respeitando o colega, se está desrespeitando o professor ou não. Então, nós vamos... A criança, o jovem, ele tem que ter algo para gastar energia, para botar para fora a sua energia. E a melhor maneira é através do esporte, através da arte, da cultura. Então, no caso do esporte especificamente, nós vamos usar essa boa ferramenta para atrair. Esporte significa qualidade de vida, integração social. E o grande o mote que vai atrair esses jovens, as culminâncias. Nós temos que voltar com os jogos estudantis. Juazeiro está há 8 anos sem jogos estudantis. Né? Antigamente a gente tinha os jejuns. Poxa, isso era uma alegria, era uma festa dentro de Juazeiro do Norte. E a gente que jogava jejuns, a gente ficava ali bem comportadinho, porque o professor dizia, se você não se organizar, você não vai para os jejuns. A gente tem que resgatar isso tudo. Fazer com que aquela pessoa tenha vontade de participar de um jogo, de um campeonato, de jogos intercolegiais, para se ver na televisão. E o município fazer as transmissões desses jogos com a imprensa do município, através da televisão, através das redes sociais. Eu entendo que dá para dar uma mexida bem grande nisso aí e a gente movimentar toda a atividade esportiva e os nossos jovens para essa bela atividade. E tem como fazer, prefeito? Tem como fazer. Olha só, a Érica chega e me provoca. Ela está fazendo isso para me provocar mesmo. Porque ela me viu muito light. Porque não foi feito, a gente fica sem entender, né? Ela está me futucando aqui porque ela está me vendo muito light. E normalmente eu costumo dizer de como pode e de onde deve sair o dinheiro para fazer isso. Juazeiro do Norte, Érica, gastou mais de 25 milhões de reais para comprar livros paradidáticos. E aquilo foi uma fraude. Eu fiz um amplo estudo sobre aquilo, denunciei isso na tribuna da Câmara dos Vereadores, essa compra absurda que aconteceu. E aí disseram na época que eu estava fazendo politicagem, depois a Polícia Federal baixou no pedaço, e já houve uma série de investigações, e aquilo ali vai render cadeia para alguém. Infelizmente o dinheiro não volta mais. Eu vou esclarecer. A compra desses livros paradidáticos, como o próprio nome sugere, não são aqueles livros de português, matemática, história, geografia, não. Esses livros, eles vêm como distribuição do Programa Nacional do Livro Didático.
Esses livros foram comprados, como, por exemplo, cartilha que custa R$ 2,58 no preço de mercado, elas foram adquiridas por R$ 50. Lavaram a nota. Em resumo, é isso. Então eu pergunto, já imaginou você com 25 milhões de reais bem empregados e bem economizados? Daria para organizar os equipamentos públicos e oferecer essas atividades esportivas com a contratação de profissionais, inclusive com os estagiários, como eu falei para ti, da questão da geração do primeiro emprego, os estagiários de educação física, acompanhados dos seus preceptores. Então, assim, nada é fácil em administração, mas com zelo, com dinheiro público, Érica lhe respondendo, dá para fazer um bocado de coisa. Boa noite, dona Oliveira. Meu prefeito, pegando aqui o fio dessa que a gente iniciou sobre crianças e adolescentes, a gente vê no Juazeiro um aumento muito grande de crianças, jovens e adolescentes dependentes químicos, né? E o que o nosso prefeito, Gleidson Bezerra, teria assim para melhorar de projeto, para melhorar para essas crianças? Duana, esse assunto é muito sério. Ele é tão sério que lá na Câmara dos Vereadores, quando eu estive à frente da presidência, nós implantamos o programa de prevenção às drogas e à violência. Um programa que visa o diálogo acerca da importância da gente não experimentar, né? Porque é um troço que mais tarde pode causar uma dependência e certamente não vai causar um efeito ruim, porque se fosse ruim o povo não usava, então não vale a pena arriscar. E nós implantamos esse programa lá na Câmara dos Vereadores e atendeu a mais de 2.000 crianças e adolescentes. Eu também sou o autor da lei que implantou o PROERD no nosso município, né? Um programa de erradicação e combate às drogas com base no modelo já desenvolvido em outros países, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários lugares. E aqui em Juazeiro foi implantado através de uma lei de minha autoria, incentivado pelo subtenente Adinaldo, que me sugeriu a implantação desse programa, e a gente apresentou uma lei e foi aprovado. Nós temos que intensificar a prevenção, a conscientização, a orientação para que o nosso jovem não entre nesse mundo, muitas vezes sem volta. Agora, nós também sabemos que muitos já enveredaram, e nós vamos precisar remediar. Antes de chegar no remédio, falar aqui, Érica, nós temos que ofertar possibilidades. Eu vou já chegar na parte do remédio, que é o final. Ofertar possibilidades. E o esporte e a cultura são bons mecanismos, boas ferramentas para a gente ocupar a mente do jovem e fazer com que ele não enverede por esse ramo. E eu falei há poucos instantes de alternativas e que isso deve acontecer. E eu estou doido que alguém daqui a pouco me pergunte sobre os festivais. Se não perguntar, eu vou falar. Então, eu pergunto, se preocupe não. Você pergunta. Então veja bem. Se a gente oferece alternativas, primeiro, oferece ideias, experiências, mostra a realidade de que não presta. Através de cursos como esses que eu acabo de citar, para a gente manter os nossos jovens longe das drogas. 2, oferece oportunidades para que as crianças tenham o que fazer, com que se ocupar, os nossos jovens, e fiquem longe desse grande mal. 3, infelizmente, uma vez quando já está, nós temos que tratar, nós temos que cuidar. E o poder público não pode só jogar para lá. E a melhor maneira que a gente encontra é através de parcerias com entidades do terceiro setor. As igrejas são muito eficientes. Por quê? Porque o Estado é laico. Então, a melhor maneira de você tirar uma pessoa que está no mundo das drogas é através da palavra. Mas você não pode estabelecer como regra oficial de do município, do Estado ou da União, uma religião. Então, vamos fazer parceria com essas entidades que já têm experiência na causa, parcerias com as entidades do terceiro setor, mais uma vez falando da transversalidade com a Secretaria de Assistência Social, com o Conselho da Juventude, e procurar essas alternativas para levar saúde para essas pessoas que infelizmente enveredaram. É mais ou menos por aí. Seu nome? Crislaine. O bairro que você é e sua idade, por favor. Eu sou do bairro João Cabral e tenho 18 anos. Boa noite. A pergunta que eu tenho para ti, Gleidson, é assim. Eu queria saber o que você pretende fazer, quais melhorias que você vai ter se você entrar, que se Deus quiser você vai,
O que você vai fazer por nós se você estiver entrando pelos postos de saúde? Vixe, Crislaine, pensa numa situação bem difícil. Obrigado pela pergunta. Por nada. Crislaine, nós estamos enfrentando, e isso interessa aos jovens também. Tem um programa do atual gestor que ele disse que ia criar o PSF especializado só para os jovens. Saiu não. Não saiu não. Até hoje eu estou procurando, prefeito. Ainda estou procurando. Até porque os PFF, que é para as pessoas, não está nem, né? Quanto mais para o jovem. Entendeu? Tem esse lá, está lá no projeto de 2016, dizendo que ia implantar um PSF voltado para o atendimento juvenil, para os jovens. E é uma boa ideia. Agora não basta ter só uma boa ideia, tinha que tirar do papel, não é verdade? Mas aí, como bem disse o David, nós temos entre 26 e 31 PSFs do nosso município sem médicos. E isso aí é o que tem de mais básico do básico. A atenção básica do município é você fortalecer os PSFs. Como você fortalece os PSFs? Tendo médico, tendo remédio e tendo acesso a exames, consultas a partir dali. Tem que ter dentista. Agora não basta ter só o dentista, tem que ter cadeira de dentista, tem que ter material odontológico. Então, infelizmente, os nossos PSFs não oferecem isso para a nossa população. E quando o município não cuida da sua atenção básica, aquilo deságua na UPA. Aí nós só temos uma UPA para atender a 276 mil habitantes. E aquela UPA tipo 3, ela só pode atender, ela só deveria atender até 90 mil habitantes. Então, antes que vá desaguar numa UPA e mais tarde desaguar num hospital, que também nós não temos, nós temos que fortalecer esses PSFs. E também, sim, se possível, implantar um PSF especializado só para atender a juventude, com suas especificidades. Né? Como nós pretendemos implantar também a clínica da mulher, com suas especificidades e atendimento, inclusive, à noite. Para a mulher trabalhadora, que muitas vezes faz dupla jornada, trabalha em casa, trabalha na rua e vai lá à noite. Mas nós temos que fortalecer a nossa atenção básica. Nós temos que remunerar melhor os nossos médicos. E para isso, nós temos que cuidar melhor do dinheiro da saúde. Né? Gastaram aqui, com o dinheiro da saúde, 400 mil reais para cercar praças com grades. Que não serviu para nada. Então, aquele dinheiro ali, uma vez bem utilizado, a gente tem que jogar na saúde. Não estou dizendo que é fácil, mas tem que economizar o dinheiro da saúde para poder fortalecer a atenção básica do nosso município. Muito bem. Não é fácil, mas é possível, né, Gleidson? É bem possível. E tem como melhorar bem muito, bem muito, bem muito. Então tá ótimo. Então Produção, tá bom, então. A gente ainda tem tempo para mais perguntas? Vão só me dizendo que eu estou aqui na passagem. Vai, David, mais tem? uma. Aqui desse lado. Eu vou aproveitar que já estou aqui, ó. Licença. E vou aqui nessa menina, nessa garota. Boa noite, tudo bem? Qual o seu nome, cidade, o bairro, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Thalita. Eu sou do bairro Tiradentes. Eu gostaria de saber que as decisões da prefeitura elas são tomadas de cima para baixo, sem participação do pessoal e da colaboração. E também quero saber qual vai ser o papel desses jovens dentro da prefeitura, se eles vão poder participar mais, se vai ser mais colaborativo. Valeu. Deu para entender, não foi, prefeito? Deu para entender demais. Ela falou de participação da juventude nas decisões. Nas decisões, foi ótimo. Do poder público, que ela não vem de cima para baixo. Excelente. Olha, Thalita, a gente escuta muito falar, em época de eleição, de mandato participativo. Né? A gente conversou sobre isso essa semana, né? Verdade, Érica? A cara dos programas de governo. E a gente não deve encarar isso como apenas uma letra fria, como um programa de governo tão somente. A gente precisa da participação popular, Thalita, literalmente. E mais do que apenas dizer o que está no nosso programa de governo, eu quero te dizer que eu sou o autor da lei que criou a ouvidoria da Câmara, para que as pessoas possam lá opinar, criticar, sugerir, aplaudir, quando tiver de aplaudir também, ter esse intercâmbio direto. Uma lei de minha autoria criou a ouvidoria. Outra iniciativa minha como presidente foi criar o programa A Escola Vai à Câmara, para a gente trazer as crianças e os adolescentes nesse caso. Vamos falar só de adolescentes, porque tinha uma faixa etária a ser recebida. E os jovens entenderem como funciona o Portal da Transparência. Lá não é só um programa qualquer, não. É um programa em que os adolescentes que vão até a Câmara, eles têm acesso
a informações de como acessar o portal da transparência, como identificar os gastos públicos e saber cobrar melhor dos gestores. Entender como funciona o parlamento. Então, isso é participação na essência. Eu tenho um projeto para que a gente fortaleça as lideranças de sala, os grêmios estudantis, a cara é do David, né, David? Participando de grêmio. Então, a gente tem que fortalecer os grêmios estudantis e fortalecer o Conselho da Juventude, ou das Juventudes, né, Eri? Exatamente, porque são diversas juventudes. Diversas juventudes. Então, a gente tem que fortalecer. Eu comecei te dando exemplos do que a gente fez, de verdade. Quando eu faço as transmissões ao vivo, quando a gente implantou as transmissões ao vivo lá na Câmara, é para o povo opinar. Não pode esculhambar, chamar palavrão. A vontade, às vezes, pode até ser grande, mas não deve fazer isso. Mas aí as pessoas entram lá, dizem suas opiniões, dizem suas sugestões, suas críticas, naquelas transmissões ao vivo das sessões. E a gente quer fazer isso também com relação ao governo. Criar várias comissões de fiscalização e controle interno. E criar fortalecer esses grêmios, fortalecer esses grupos, para vocês de perto acompanharem e dizerem, olha, a gente sabe onde é que o dinheiro está sendo gasto e a gente gostaria que o dinheiro fosse gasto desta ou daquela maneira. Meu nome é Rosana, boa noite. Sou profissional de educação física. Moro aqui na Lagoa Seca. E ele falou assim a respeito do esporte na escola, né? Eu queria também saber quais são as propostas a respeito do esporte nos bairros. São os espaços públicos, né? As praças, os parques, para a população em geral, né? Qual a proposta? Boa, Rosana. Muito obrigado pela pergunta. Dizer que assim, quando eu falo de esportes, eu penso em Juazeiro, uma grande praça esportiva. E o Juazeiro como uma referência não só para o Cariri, como para o Nordeste. Vamos sonhar e vamos executar, se Deus quiser. Até porque não é nada de outro mundo. Vou dar um exemplo. A gente sabe que muitas mulheres, elas frequentam ali a Praça da Bíblia, aquela praça do Parque São Geraldo, e muitas delas se juntam, se cotizam e contratam um personal, né, para acompanhar a atividade. E nós podemos, através daquele projeto que eu falei, profissionalizando a Secretaria de Esportes, contratando os profissionais adequados para desenvolverem o trabalho, a parceria com as faculdades e os estudantes estagiários que possam pegar um tablet, acompanhar essas mulheres, acompanhar esses homens, as pessoas que ali estejam sendo atendidas e a verificar o índice de massa corpórea, as taxas, e fazer aquilo de maneira profissional. A cada 3 meses acompanhar a evolução e um profissional orientando direitinho como a atividade deve ser desenvolvida. Com tão pouco dinheiro é possível comprar os equipamentos necessários, uma caixa de som adequada, os bastões, o material específico para que as pessoas possam exercer uma atividade física. E a atividade física é investir em prevenção de saúde também, certamente. Então, nós vamos economizar, nós vamos investir na atenção básica, preventiva da saúde, como você falou da questão do PSF, e fortalecer. Nós tenhamos uma sociedade mais feliz, mais saudável, mais congregada. E também desenvolver as escolinhas de iniciação esportiva, na prática. Outro dia a gente falou sobre isso, lá vai uma Secretaria de Esporte dizer que tinha uma nota que tinha feito escolinha de iniciação esportiva. Eu pedi a relação. Nome do atleta, endereço, de onde foi, de onde surgiu, onde está esse negócio. Porque você criar uma escolinha de futsal e achar que criou as escolinhas de iniciação esportivas é brincadeira, né? Então nós queremos implantar as escolinhas de iniciação esportiva através dos equipamentos já existentes e outros que nós queremos, inclusive na área rural do nosso município. Nós temos um amigo, o professor Daniel, que fez um trabalho muito massa junto com outras tantas pessoas da área e identificaram vários pontos da nossa cidade que estão sendo subutilizados, quadras sucateadas, que precisam às vezes de uma pintura, de um reparo. E nesses espaços a gente investir na iniciação esportiva e também nessas atividades para a nossa população. Thalita, de que bairro você é e qual a sua idade? Tenho 26 anos e sou da Betolândia. Hoje a gente sabe que tem vários jovens que têm dificuldade em ter acesso à internet. O que você propõe para garantir que esses jovens tenham acesso às novas tecnologias?
Thalita é a segunda Thalita da noite, né? Muito Olha bem. só. Olha, Thalita, Juazeiro gastou em 3 anos e meio com uma empresa responsável para trocar lâmpadas dos postes de Juazeiro, 38 milhões de reais. Você vai entender porque é que eu vou chegar lá. Essa empresa, só ela, recebeu mais do que Sobral e Crato gastaram juntas. 6 milhões de reais a mais. Então, se a gente somar Sobral e se a gente somar tudo que gastou no Crato, com troca de lâmpadas e braço de lâmpadas, Juazeiro gastou 6 milhões de reais a mais do que essas duas cidades juntas. Por que é que eu estou falando disso? Porque se a gente baratear na licitação a contratação dessas empresas que cuidam da energia do nosso município, da distribuição de lâmpadas, troca de lâmpadas, é possível a gente implantar o Wi-Fi gratuito em várias praças do nosso município embutidos nesse preço. Muito bom. Então, nós precisamos investir em tecnologia, e tem muitas empresas interessadas em desenvolver tecnologia em nosso município e ofertar a internet gratuitamente para os nossos jovens. Eu só falei disso porque eu gosto de tocar nesse assunto, como o dinheiro é jogado no lixo, a gente tem que economizar para ofertar. Nós temos que fazer também as nossas parcerias com as nossas universidades e os nossos cursos também. Nós temos aqui alguns cursos, inclusive de audiovisual, alguns cursos importantes nas nossas faculdades. E essas parcerias com esses cursos vai poder ofertar aos nossos jovens o conhecimento, o acesso à informática e outros cursos dessa natureza, tá bom? Então é mais ou menos por aí que a gente pretende desenvolver as nossas tecnologias com workshops, com encontros, que a gente fomente o desenvolvimento da tecnologia no nosso município. Muito bem. Sua vez. Vamos lá, eu falo sempre das juventudes, nas diversidades, nas diferenças, e a gente sabe que, infelizmente, aqui na nossa cidade, o número de casos de LGBTQI-fobia, falei certo? LGBTQI, a sigla certa? Mas, infelizmente, é uma população muito vulnerável e que sofre muito. Sofre para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Às vezes a família não sabe como proteger, como orientar, como acolher. Então, o que é que o poder público pode fazer para acolher e proteger essa comunidade especial? Olha, Érica, no programa de governo anterior, a gente tem que bater nessa tecla. Às vezes incomoda, parece um assunto de chato. Mas se prometeram, está lá. Mas se prometeu, se estava lá no programa de governo, por que é que não cumpriu e não tirou do papel? Lá estava prevista a implantação do Centro de Referência LGBT. E, inclusive, teve uma lei votada na Câmara dos Vereadores para que isso acontecesse. A lei foi aprovada. Mas o centro foi implantado? Não, não foi. Então, nós temos que implantar um centro de referência LGBTQI+. Né? E para que esse centro multidisciplinar, tanto com atendimento psicológico, e muitas vezes pessoas são vítimas das mais diversas violências e precisam desse acompanhamento de perto, desse olhar sensível e desse olhar profissional, e também acompanhamento jurídico, acompanhamento com advogados, porque muitas vezes é necessário realmente ação judicial para tentar reverter uma situação e garantir direitos também em outras ocasiões. Como também nessa equipe multidisciplinar, como terapeutas ocupacionais, como outros profissionais que possam atender a essa comunidade. Eu acredito, Érica, que com esse trabalho voltado para o esporte, como a gente citou, e para a cultura, como a gente citou, essa comunicação vai fazer com que as pessoas se respeitem mais também. E tem que punir. Porque quando as pessoas não respeitam as outras, elas merecem punição. Porque está previsto em lei que nós temos que respeitar a diversidade. Então, nós temos que respeitar as pessoas de acordo com as suas diferenças. E quando isso não acontece, nós vamos para a punição. Vale salientar, para não dizer, vixe, ele está falando de punição. Mas ele falou lá atrás de prevenção, ele falou de orientação, ele falou de cuidado, ele falou de cursos, ele falou de orientação. Beleza. Quando isso não funciona, tentar remediar através dos profissionais, como eu citei. E quando as pessoas precisam de um conselho forte, de uma secretaria de assistência social forte, com esse centro fortalecido, para a gente também fazer valer o direito de todas as pessoas, inclusive da comunidade LGBTQI+. Meu nome é Fábio Júnior e eu moro no aeroporto. Os jovens são as principais vítimas das doenças sexualmente transmissíveis. Qual seria a sua proposta para essa
É isso, homem. Mas eu entendi. Entendeu, né? Eu entendi. Cada vez mais nós temos uma iniciação precoce com relação à sexualidade. Não é incentivar, é compreender que isso está acontecendo. Sim. Não é? Então, o poder público não deve incentivar. Mas, como vem a questão da vacinação, por exemplo. Se vem a vacinação, gente, se existe um estudo nesse sentido, comprovado cientificamente, nós temos que investir na vacinação do HPV desde bem antes. Nós temos que enfrentar esse diálogo através dos próprios grêmios, como a gente citou há poucos instantes, e a escola, no sentido de orientar. Quanto mais puder deixar para mais tarde, melhor. Mas orientar os jovens através das associações, das entidades do terceiro setor, da própria escola, da própria igreja, como eu falei aqui há poucos instantes, no sentido de orientar os nossos jovens acerca do sexo seguro, né? O poder público, repito, não deve estimular o sexo precoce. Mas a gente tem que ter um diálogo franco e aberto com a nossa juventude, no sentido de orientar e não contrair doenças, além de ofertar, como a gente disse, o PSF voltado para os adolescentes, para os jovens, e fazer todo um trabalho de prevenção, de acompanhamento, de orientação com profissionais capacitados, médicos, enfermeiros, psicólogos, para que a coisa saia da forma como a gente espera. Qual é o teu nome, tua idade e o bairro que você mora? Meu nome é Cássio, eu tenho 22 anos e moro no João Cabral. Minha pergunta é relacionada ao meu bairro, porque é muito afamado. E as crianças lá, durante essa pandemia, ficaram sem estudo, ficaram afastados mais ainda do que já estavam das escolas. E esses dias eu até gravei um vídeo das crianças, elas brincando assim de polícia e ladrão. Só que tinha tanto ladrão quanto polícia. E as escolas, elas acabaram se afastando e tendo pouca influência sobre isso. Quais são os teus projetos para, quando voltar às escolas, né, depois da pandemia, incentivar as crianças a mudar esse pensamento? Beleza. Obrigado. Teu nome? Cássio. Aí, não é só o Gleidson não, Érica também. É Cássio. Veja bem, Cássio. A gente tem que entender que dois ambientes, eles são muito próximos. A família e a escola. A escola para os nossos jovens é a nossa segunda casa. E a gente pensa numa escola que ela esteja aberta à nossa população, não somente naquele horário regular em que as crianças aprendem as matérias curriculares, mas que esteja também aberta essa escola nos finais de semana, em parcerias constantes com a própria comunidade. Aberta aos sábados, aberta aos domingos para essas atividades, o desenvolvimento dos profissionais da escola, das entidades e a comunidade escolar, com os pais, com as mães e com os alunos também. Eu acho que mais ou menos por aí a tua pergunta. Nós temos que ofertar uma escola cada vez mais presente na vida da nossa população. E através daquilo que a gente te disse, dos programas de esporte, dos programas culturais, as crianças, os jovens vão se sentir cada vez mais vontadosos de estarem ali. E aí aprender cada vez mais atividades, atividades esportivas, atividades culturais, e ficar longe de atividades violentas e ficar longe da ociosidade. Eu acho que mais ou menos foi isso que você quis saber. Lá no João Cabral, falta espaço de convivência, espaço de lazer. Sim. Não é? Nós temos ali a quadra do CC, que está daquela situação, que nós sabemos, é o único espaço que a gente se lembra assim rapidinho, e o anfiteatro ali é pouquíssimo utilizado na Secretaria de Meio Ambiente, que é pertinho, que dá para atender a comunidade. Com os melhoramentos que a gente pensa para o anfiteatro, para o espaço da Secretaria de Meio Ambiente e também para o CC, ofertar esses espaços de convivência, de desenvolvimento de esportes, porque muitas vezes o que falta para a juventude também é oportunidade de lazer, oportunidade de cultura, oportunidade de atividades prazerosas, inclusive de esportes radicais. Tem uma turma muito boa lá no João Cabral, né, com o Damião, que faz um trabalho muito massa em relação aos esportes radicais e atrai bastante a atenção dos jovens. Então o município tem que ter esse olhar mais abrangente, com bem pouquinho dinheiro, para gastar com skate, com patins, com outras atividades, e aí atrair essa juventude para essas atividades prazerosas, longe de droga, longe de violência, longe da ociosidade.
Agradecer a todos que participaram. Foi uma noite muito rica, muito prazerosa. Acho Verdade. que quem está assistindo ficou sabendo de muita coisa, que às vezes não dá tempo de passar no programa eleitoral, às vezes o tempo é pequeno, às vezes as pessoas não puderam se dedicar para assistir, não puderam estar em outras atividades, mas hoje ficaram conhecendo mais, em especial as propostas para as juventudes, né? Agora vamos abrir para as considerações finais. Se quiser fazer alguma pergunta que não foi feita, que você queria falar, Gleidson, vai lá. Não, eu estou bem feliz, eu estou bem satisfeito. Dizer que essa produção, literalmente essa produção, me pegou de surpresa. Acreditem, eu não estava sabendo de nenhuma das perguntas que vocês iam fazer, mas também eles não são doidos, eles sabem do que eu penso. Eles acompanham de perto, eles já acompanharam eles conhecem de perto o nosso programa. Tem até uma ou outra resposta que depois que passou, aí eu fiquei me lembrando, eu digo, olha, eu poderia falar sobre aquilo, poderia falar sobre aquilo. Mas, gente, um programa de governo não se resume em 50, 100, 300 páginas. Ele está em constante transformação. Um programa de governo, ele está em constante construção. Essa construção deve se dar junto à população, inclusive para a questão dos jovens. E os jovens devem participar na construção permanente do programa de governo que lhes afeta. E isso ocorre também durante o governo. Acontece agora, num período eleitoral, em que a gente está aqui dialogando sobre várias alternativas e sugestões, mas também, principalmente, quando o governo já está em andamento. O que eu não abro mão de jeito nenhum, dizer aqui para vocês, não abro mão de jeito nenhum, é do zelo com o dinheiro público. Quando se tem zelo com o dinheiro público, quando se cuida do dinheiro público, o dinheiro público rende. Quando você age com transparência, em que a população acompanha de perto, sabendo para onde foi cada centavo gasto no município, esse dinheiro rende. E às vezes a população não vai ter resposta para todos os seus problemas de uma vez. Mas quando você age com transparência e eficiência, cuidando do dinheiro público, a população olha e diz, tudo bem, eu queria até que tivesse mais, mas eu me conformo porque ele está mostrando aqui onde está cada centavo do nosso dinheiro. Essa é a tônica do nosso governo. É o que a gente quer levar para o povo. É o nosso compromisso final que eu faço com vocês, para esta noite. É dizer que vocês vão ter acesso, a população vai ter acesso, 100% de onde está cada centavo do dinheiro público. E uma vez ele rendido, atender ao que vocês cobraram, ao que vocês sugeriram e o muito que pode ser feito no nosso município. Eu agradeço a vocês por terem me trazido para cá nesse formato. Gosto demais de dialogar sobre as coisas de Juazeiro. Esse formato é importante porque nós não podemos fazer caminhadas, nós não podemos fazer grandes eventos. E nós temos que alcançar você que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha na televisão. E eu peço um voto para vocês agora no final, não é, Érica? Não pode esquecer. Certeza, gente. Para que a gente possa oferecer transparência e eficiência na aplicação do recurso e um monte de programas e projetos e outros tantos que a gente deixou de falar, para a gente construir uma cidade melhor, vote 19. Dia 15 de novembro, não esqueça, 19, Gleidson Bezerra e Giovanni Sampaio. Dia 15 de novembro é dia de votação. Gleidson e Giovanni é a melhor opção. O 19 tá crescendo, o povo tá vindo atrás. Vem pro nosso lado, 19 é bom demais. Dia 15 de novembro é dia de votação. Gleidson e Giovanni é a melhor opção. O 19 tá crescendo, o povo tá vindo atrás. Vem pro nosso lado, 19 é bom demais. 19, 19, 19, eu sei, o Gleidson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gleidson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gleidson chegou para mudar mais uma vez. 19, 19, 19, eu sei, o Gleidson chegou para mudar mais uma vez. Dia 15 de novembro, não esqueça, 19, Gleidson Bezerra e Giovanni Sampaio. Dia 15 de novembro, não esqueça, 19, Gleidson Bezerra e Giovanni Sampaio. Agradecemos a sua audiência. Nos vemos no próximo Encontro 19.